Nessas coisas fomos iniciados pelos livros divinos e, por assim dizer, tu poderás encontrar todos os hinos sacros dos autores sagrados que distinguem os nomes de Deus de modo manifesto e celebrativo, segundo os procedimentos benéficos da tearquia. Assim, vemos que quase em cada livro da Sagrada Escritura, a tearquia é celebrada santamente, seja como mônada e unidade, por causa da simplicidade e da unidade de sua indivisibilidade sublime, que nos unifica como potência unificadora, e já que as nossas diversidades divisíveis são complicadas de uma maneira que não é deste mundo, nos conduz juntos para a mônada divina e para a unificação que tem a Deus mesmo como modelo, seja como trindade, por causa do manifestar-se da fecundidade supersubstancial das três pessoas, da qual toda a paternidade existe e é assim chamada no céu e sobre a terra, Efésios capítulo 3, versículo 15, seja como causa dos seres, porque é em virtude de sua bondade criadora de substâncias que foram criadas todas as coisas, seja como sábia e bela, porque todas as coisas que existem e que conservam incorruptíveis as propriedades de sua natureza estão repletas de toda a harmonia divina e sagrada beleza, seja como amorosa para com todos os homens, porque segundo a verdade se comunicou totalmente à nossa natureza por uma de suas pessoas, chamando para si a baixeza humana e erguendo-a, em virtude da qual, de modo inefável, se tornou composto Jesus, que é simples, e o Eterno assumiu uma extensão temporal e penetrou em nossa natureza aquele que está supersubstancialmente além de toda ordem da natureza toda, conservando imutáveis e inconfundíveis as suas propriedades. Dessas luzes produzidas pela operação divina e de todas as demais do mesmo gênero, das quais, em conformidade com os livros sagrados, o dom secreto nos foi outorgado pelos nossos predecessores divinamente inspirados. Recebemos a iniciação agora, proporcionalmente à nossa inteligência, através dos véus sagrados, da benevolência das Sagradas Escrituras e das tradições episcopais, cuja benevolência colocou em torno das coisas inteligíveis um véu sensível e das coisas supersubstanciais um véu substancial, e atribuiu formas e figuras a coisas privadas de forma e de figura, e multiplicou e compôs a simplicidade suprema e isenta de figura na variedade de símbolos distinguíveis. Quando, porém, nos tornamos incorruptíveis e imortais e tivermos atingido o repouso perfeitamente bem-aventurado daqueles que são inteiramente conformes a Cristo, então, segundo o sagrado dito, estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonienses, capítulo 4, versículo 17. Repletos de sua divina presença, visível em santíssimas contemplações, que nos iluminará com luzes assaz esplêndidas, como os discípulos naquela diviníssima transfiguração, participando de seu brilho inteligível, como uma inteligência imperturbável e desmaterializada, e da união que supera a inteligência nas efusões incognoscíveis e bem-aventuradas de raios mais luminosos do que a luz, na imitação mais divina das mentes supracelestes. De fato, tornar-nos-emos semelhantes aos anjos, como diz a verdade da Sagrada Escritura, e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
Lucas capítulo 20, versículo 36. Agora, portanto, segundo os dons que recebemos, utilizamos símbolos apropriados às coisas divinas, e são esses que novamente nos elevam, segundo a nossa capacidade, para a verdade simples e una das contemplações inteligíveis, e depois de toda a compreensão das coisas divinas que podemos ter, fazendo cessar as atividades intelectuais, nos lançamos, enquanto nos é permitido, para o raio supersubstancial, no qual todos os limites de todos os conhecimentos preexistem de modo mais que inefável, e o qual não é possível compreender, nem dizer, nem contemplar, totalmente de modo algum, visto que é separado de todas as coisas e super desconhecido. Como aquele que assume em si mesmo antecipadamente, de maneira supersubstancial, todas as definições de todos os conhecimentos e potências substanciais e é colocado acima de todas as coisas e também das inteligências supracelestes por uma potência incompreensível. Se de fato todas as ciências têm como objeto o ser, e todo ser é limitado, o raio, que é superior a toda substância, está também acima de qualquer conhecimento. E na realidade, se a divindade supersubstancial supera todo o discurso e todo o conhecimento e é absolutamente superior à inteligência e à substância, abarcando, reunindo e antecipando todas as coisas, mas permanecendo completamente inapreensível para todas elas, e se dela não existe nem percepção, nem imaginação, nem opinião, nem nome, nem palavra, nem tato, nem ciência, como poderemos compor nosso discurso acerca dos nomes divinos, tendo antes já demonstrado que a divindade supersubstancial escapa toda expressão e transcende todo nome? Mas como dissemos quando expusemos as nossas instituições teológicas, o uno, o incognoscível, o supersubstancial, o bem em si, em suma, o que quer que seja a unidade trina, que é em igual medida Deus e bem, não se pode dizer nem pensar. Na verdade também as uniões das santas potências que convêm aos anjos, quer se devam chamar efusões, quer recepções da bondade super incognoscível e brilhantíssima, são inefáveis e desconhecidas, e pertencem somente àqueles anjos julgados dignos de estar acima do conhecimento angélico. Quando essas inteligências, unidas a Deus, enquanto lhes é possível, se tornaram a imitação dos anjos, deiformes, quando depois da cessação de todo ato intelectual sucede tal união para as inteligências deificadas, que tendem para a luz mais que divina, então estas almas celebram-no de modo excelente mediante o afastamento de todas as coisas existentes e recebem iluminação verdadeira e sobrenatural em consequência de sua beatíssima união com ele, porque é a causa de todos os seres, sem que seja nenhum desses, pelo fato de que é separado de todos de modo supersubstancial. Portanto, esta supersubstância divina, qualquer que seja o modo superior de ser da superbondade, nenhum daqueles que amam a verdade acima de toda a verdade pode celebrá-la, nem como palavra ou potência, nem como inteligência ouvida ou substância, mas como separada de modo excelentíssimo de toda maneira de ser, de todo movimento, vida, imaginação, opinião, nome, palavra, pensamento, inteligência, substância, estado, posição, unidade, limite, imensidade e também de todas aquelas coisas que existem. Mas já que, como substância da bondade, é, com seu próprio existir, a causa de todas as coisas que existem, deve ser celebrada por todos os seres criados a providência divina, fonte de todos os bens, uma vez que todas as coisas que existem
em torno dela e para ela, e ela mesma existe antes de todas as coisas, e todas as coisas nela subsistem, e, pelo fato mesmo de seu existir, foram produzidas e conservadas, e todas as coisas a desejam, os seres dotados de inteligência e de razão, por modo de conhecimento, os animais inferiores a estes pela via da sensação, os demais seres por um movimento vital ou por uma disposição substancial ou constante. Sabendo disto, portanto, os autores sagrados celebram-na como inominável e plena de todo nome. Celebram-na como inominável, como quando afirmam que a própria tearquia, em uma das visões místicas da aparição simbólica, repreendeu aquele que tinha perguntado: qual é o teu nome? Gênesis capítulo 32, versículo 27. E para desviá-lo de todo o conhecimento do nome divino, disse: por que perguntas o meu nome? Ele é admirável. Josué capítulo 13, versículo 18. E não é efetivamente um nome admirável aquele que está acima de todo nome. Este nome anônimo, que está situado acima de todo nome que se nomeia. Neste século, como no século futuro, Efésios capítulo 1, versículo 21. Chamam-na tearquia multinominável, como quando a descrevem em seguida, dizendo dela mesma: eu sou aquele que eu sou. Êxodos capítulo 3, versículo 14. A vida, a luz, a Deus, a verdade. E quando os próprios autores sagrados a celebram como causa de todas as coisas, com muitos nomes tomados de todas as criaturas, como bom, belo, sapiente, amável, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Santo dos santos, eterno, existente, autor dos séculos, doador da vida, sabedoria, inteligência, verbo, sapiente, aquele que possui em grau máximo todos os tesouros de toda a ciência, potência, potente, rei dos reis, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, antigo dos dias, Daniel capítulo 7, versículo 13, não sujeito à velhice, Tiago capítulo 1, versículo 17, nem a mudança como a salvação, justiça, santificação, redenção, Mateus capítulo 1, versículo 21, Lucas capítulo 2, versículo 30, como aquele que supera todos em grandeza e que habita em uma brisa suave. Além disso, acrescentam que ele se encontra nas inteligências, nas almas e nos corpos, no céu e na terra, sempre igual a si mesmo, no universo, em torno do universo, acima do universo, acima do céu, superior à substância. Dizem que ele é sol, estrela, fogo, água, espírito, orvalho, nuvem, até rocha e pedra. Tudo aquilo que é e nada daquilo que é. Assim, portanto, aquela que é causa de todas as coisas e é superior a todas as coisas, não convém nenhum nome e, ao mesmo tempo, convém todos os nomes das coisas que existem, a fim de que seja rainha de todas as coisas e todas as coisas gravitem em torno dela e dela dependam como causa, como princípio e como termo, e ela, segundo o dito sagrado, seja tudo em todos. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E seja verdadeiramente celebrada como substância que dá o princípio, a perfeição e a conservação a todas as coisas, custódia e domicílio, e se volta para si mesma e faz tudo isso de modo uniforme, invencível e excelente. Pois não só é causa da conservação da vida e da perfeição, de modo que só graças a esta função ou outras funções de sua providência
possa ser chamada bondade superior a qualquer nome, mas também compreende em si todos os seres de modo simples e sem limites, em razão dos perfeitíssimos benefícios de sua única providência, causa de todas as coisas, de sorte que podemos celebrá-la e nomeá-la convenientemente a partir das coisas que existem. E, na verdade, assim os autores sagrados não somente honram esses nomes divinos, isto é, aqueles que derivam das providências gerais ou particulares, ou das criaturas sobre as quais age a providência, mas também de certas visões divinas que iluminaram nos templos sagrados ou em outro lugar os iniciados e os profetas.